Vamos aprender mais sobre as funções executivas? Bom, funções executivas é uma habilidade cognitiva muito conhecida, tanto na área mais terapêutica, clínica da psicologia, como também da aprendizagem. Então, vocês vão ouvir muito falar sobre funções executivas a partir do momento que vocês começarem a pesquisar e a estudar a neurociência da aprendizagem, a neuropsicologia e o mundo, o universo infanto-juvenil como um todo. Bom, mas antes de entendermos o que são as funções executivas, é importantíssimo que a gente entenda sobre um outro assunto. Ele se chama processamento da informação. Bem, o processamento da informação, ele vai trazer pra gente uma ideia de que nós aprendemos através dos nossos 5 sentidos. Nós aprendemos, portanto, a partir do momento em que a nossa integração sensorial está aprimorada, o nosso processamento visual está pleno e o nosso processamento auditivo também. A partir desta tríade bem consolidada, a aprendizagem passa a ser possível. Esse é o grande segredo de uma aprendizagem saudável, de uma aprendizagem plena e sem dificuldades. Bom, uma vez que nós entendemos o processamento da informação, nós vamos falar sobre a teoria do duplo processamento. A teoria do duplo processamento diz respeito a, primeiro processo, um processo mais inconsciente, que a gente vai chamar de comportamento automático. E isso, quando eu falo sobre comportamento automático e vinculo com o inconsciente, eu quero dizer sobre comportamentos que não exigem muito esforço mental, como, por exemplo, andar, falar, ou até mesmo comportamentos aprendidos, como por exemplo escovar os dentes, se trocar. São comportamentos que ao longo da nossa vida nós aprendemos, e a partir dessa aprendizagem eles viraram comportamentos tão automáticos que não exigem de nós esforço mental. Existe o outro processamento da informação, portanto, que é o processamento da informação de tomada de decisão. Esse sim exige muito mais esforço mental, porque diz respeito a comportamentos conscientes e ou subconscientes. Então, são comportamentos que nós vamos aprender a tomar decisão, vamos aprender a esforçar-se mentalmente para dar conta de executar aquele comportamento. Bom, essa parte da tomada de decisão, ele está intimamente ligada às funções executivas. Por isso eu quis que vocês entendessem um pouco melhor sobre o processamento da informação antes de falarmos das funções executivas. Afinal de contas, funções executivas, elas partem deste princípio dos comportamentos que são conscientes e ou subconscientes, ou seja, pensando na teoria do duplo processamento, fazem parte aí dessa questão dos comportamentos que não são automáticos, fazem parte dos comportamentos de tomada de decisão, ok? Diante disso, diante dessa introdução e entendendo os bastidores das funções executivas, nós vamos entender as funções executivas como um grande triângulo e importante triângulo da nossa cognição. Parte dessa vértice do triângulo é a memória operacional. A outra vértice deste triângulo é o controle inibitório e, por fim, para completar este triângulo, nós vamos ter a flexibilidade cognitiva. Essas 3 vértices do triângulo determinam as funções executivas. Funções executivas é uma área da nossa cognição humana que leva muito mais tempo para ser maturada. Todo o nosso cérebro, desde o da nossa concepção, ele vai sendo constituído. Mas as funções executivas, no pós-nascimento, com certeza é a função cognitiva que leva mais tempo para maturar, ok? Bom, além dela levar mais tempo também, ela tem uma íntima relação com distúrbios e dificuldades psicológicas e ou psiquiátricas. Essas questões psicológicas e psiquiátricas, estes possíveis distúrbios, estas desordens psicológicas e psiquiátricas, elas têm ligação com as funções executivas porque, uma vez as funções executivas comprometidas, a nossa tomada de decisão passa a estar comprometida e, portanto, a chance, a vulnerabilidade, a possibilidade de um transtorno psicológico e ou psiquiátrico é enorme. Então, todos os transtornos que envolvem o funcionamento das funções executivas são de importante atenção pra gente,
ficarmos ligados no seguinte: será que só as funções executivas estão alteradas ou precisamos nos preocupar com uma possível ansiedade, depressão, risco para comportamentos obsessivos, dentre tantas outras desordens psicológicas, ok? Entendendo um pouco melhor a tríade das funções executivas, nós vamos ter então o controle inibitório, que está ligado com disciplina, com controle da resposta prepotente, ou seja, aquela resposta que nós temos o costume de dar em qualquer ambiente e de repente eu chego num ambiente que ali, especificamente naquele, eu não posso dar aquela resposta. Então é o controle inibitório que me ajuda a perceber que naquele ambiente, aquele tipo de resposta não é adequado. O controle inibitório também está ligado com impedimento das respostas em andamento. Então eu estou mexendo em alguma coisa e de repente alguém chega e fala: não mexe aí. O controle inibitório precisa ser o meu freio. Eu preciso imediatamente tirar as mãos daquele lugar, daquele brinquedo, daquele objeto de vidro, por exemplo, como as crianças chegam para pegar e a gente fala: não mexe aí, e a criança precisa parar imediatamente. É o controle inibitório que possibilita essa pausa do comportamento em andamento, certo? Outra função e outra relação do controle inibitório é também a questão da inibição dos estímulos externos. Então, eu estou conversando com vocês e alguém chega e eu preciso conseguir parar o que eu estou falando, ouvir a pessoa, voltar para a conversa. Outra habilidade que eu preciso ter também é, independente do barulho que está acontecendo lá fora, a minha conversa com você precisa fluir. Então o controle inibitório me possibilita isolar este barulho externo ou essa intrusão para que eu flua a minha comunicação aqui, certo? A outra vértice das funções executivas, então, memória operacional. A memória operacional ela é responsável pela manipulação da informação. Nós temos uma tríade dentro da memória operacional, que é o executivo central. É ele que ajuda a gente a manipular as informações por um curto período de tempo e operacionalizar e executar uma tarefa. Então, duas tarefas estão bem relacionadas com a memória operacional: a alça fonológica e o esboço visoespacial. A alça fonológica, ela tem relação com o processamento auditivo central. Você já deve ter ouvido falar no famoso PAC, certo? E o esboço visoespacial tem muita relação com o processamento visual, ou seja, não tem relação com o quanto aquele indivíduo enxerga, mas a forma como aquele indivíduo processa a informação. Isso é bem diferente. E terminando a tríade das funções executivas, nós temos a flexibilidade cognitiva, que tem relação com a mudança de perspectiva e está muito relacionado à criatividade. Então, quanto essa criança, esse indivíduo, consegue se ajustar a uma nova demanda, se ajustar a uma nova perspectiva. Ufa, nós temos muita coisa sobre funções executivas para aprender. E eu quero saber se você está a fim de aprender mais sobre funções executivas. É um mundo, gente, enorme e muito relacionado à aprendizagem. E nós podemos fazer isso juntos. Vamos entender melhor como que as funções executivas se desenvolvem no cérebro, então, já que ela demora mais para se maturar? Como é que a gente pode, por exemplo, trabalhar as funções executivas? Como que a gente pode desenvolver? Como que a gente pode prevenir dificuldades superiores quando as funções executivas estão alteradas? Enfim, vamos aprender mais juntos? No próximo vídeo eu vou contar para vocês como as funções executivas se desenvolvem. Não perca, semana que vem, aqui no meu canal. Agora, se você gostou desse vídeo, entendeu mais sobre funções executivas ou conheceu as funções executivas a partir desse vídeo e você entende que mais pessoas podem se beneficiar com ele, curte e encaminha, compartilha com os teus amigos. Vamos tornar a neurociência o mais próximo do nosso cotidiano possível. Afinal de contas, o conhecimento nos leva a transformar o mundo. Eu estou fazendo a minha parte e eu quero que você venha junto comigo transformar o mundo também com a neurociência. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.